Você já acessou o nosso canal no YouTube? Edu Pontuação. Acessa lá, gente. Deixe o seu like, bata no sininho e os seus comentários e compartilhe com quem vocês puderem. Eu sou a Fernanda. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre esse momento difícil que estamos passando, essa pandemia que pegou todos de surpresa. Que difícil ficar em casa com as nossas crianças. Quantas dúvidas, incertezas, medos e angústias. Esse é um período, Fernanda, em que a gente se viu de uma hora para outra trancado dentro de casa e com uma série de atividades, com um replanejamento familiar da organização e da rotina. E como nós andamos sempre conversando sobre esses assuntos, eu gostaria de propor para você hoje que a gente dê algumas dicas para o pessoal de casa. Perfeito. De como organizar a rotina de estudos, e não só de estudos, no âmbito geral, para que quando chegue na hora do estudo, da aula sendo online ou gravada, enfim, né, da rotina escolar dos nossos pequenos, dos adolescentes também, por que não, a gente ter mais ou menos uma noção do que fazer, como fazer para melhorar esse momento. É um momento de ansiedade, de comilança ou não. Alguns comem demais e outros não querem comer. Gente, nós temos que tomar muito cuidado. Você estava preparado para essa pandemia? Eu não estava. Eu também não. Imaginem as nossas crianças. De repente, elas são proibidas de socialização, de interação, de ir para a escola, de ter as atividades delas do dia a dia. Como será que está a cabecinha das nossas crianças? A primeira coisa que eu acho extremamente importante é que a gente fale sobre a pandemia com eles. Isso. Para quê? Para não ter um medo, para não gerar pânico, falar com cautela, indo até o limite de compreensão de cada um, dependendo da sua faixa etária. Isso é bem importante. Não ir além do que eles precisam saber. Lá na minha casa, a minha filha tem 8 anos, ela pediu para não assistirmos mais os noticiários quando ela estiver em casa, porque é só notícia ruim, só notícia triste, e nós acatamos, e deu super certo, a ansiedade dela diminuiu um pouquinho. Essa questão de não fazer algo maior do que já é, né, que muitas vezes a gente sabe que acaba acontecendo por parte da mídia, sem crítica alguma. É claro que não ficamos alienados, vamos fazer as nossas buscas pelas notícias, mas talvez não na presença deles, porque eles não precisam desse bombardeio de informações. Como a Fernanda disse, eles vão até a curiosidade deles, até um limite. De compreensão. Isso, e durante esse período vai avançando, vão vir perguntas diferentes. Então, falar sobre a realidade, o que está acontecendo, como fomos pegos de surpresa, porque também eles exigem respostas da gente que muitas vezes nós não temos ainda para dar, né? Exatamente. Tal qual, quando voltaremos à aula, mamãe? Né? Quando voltaremos, quando vou rever os meus amigos, quando vou rever a minha professora, voltar a ir à escola, as minhas atividades. Então tem coisas que a gente ainda não sabe responder e como você bem falou, Fernanda, até o limite da compreensão. Cada idade tem uma compreensão e uma forma de abordagem, mas sempre de forma muito acessível, né? Segura, mesmo que nós não tenhamos essa segurança, porque ninguém tem. E salientando aquilo que não é novidade, o processo de isolamento numa dada medida, a questão da higiene das mãos, o uso da máscara, tão difícil, né, gente? Se para nós é complicado, imagine para os pequenos. Mas nós temos que trabalhar com eles, porque isso quando voltar, que depois nós falaremos a respeito, o uso obrigatório de máscaras será e continuará. Talvez seja, e muito certo que seja a nossa próxima rotina, a nossa próxima peça. Já é uma peça do vestuário. Vestuário, exatamente. Outra coisa que é bem importante a gente salientar aqui, Maria Emília, que quando a gente fala de possíveis datas de retorno para a escola, nem nós sabemos. Ninguém sabe. Então, quando saem aqueles boatos, aquelas notícias que não são certeiras, que nós não temos um fundamento, uma fonte segura, não
falem para as crianças, porque gera uma expectativa por saudade, por vontade e dá frustração. Essa frustração gera uma ansiedade excessiva que não é legal. É uma das preocupações da Organização Mundial da Saúde, é justamente essa. Como trabalhar o nível de expectativa, de ansiedade, de estresse de todos, né? Nível mundial. Imagine as crianças que não sabem lidar com essas sensações, com esses sentimentos, com essas emoções. Então, gera uma expectativa que talvez não leve a lugar nenhum, a não ser o próprio desconforto da criança e da família também. Descontentamento, tristeza, filhos únicos sozinhos em casa, pais e mães que têm filhos, só um filho, que é o meu caso, a atenção tem que ser redobrada, porque é o momento que pode chegar a depressão infantil, é o momento que pode gerar o transtorno de ansiedade. Atenção à tecnologia, que ela é favorável, porém nós temos que ter o controle da situação e não somente a tecnologia, nós temos que buscar outros aliados para esse momento. Então agora nós falaremos um pouquinho sobre a tecnologia e também algumas dicas pedagógicas que eu darei para vocês sobre a pandemia. Então, Fernanda, sobre a tecnologia, nós sabemos que ela está sendo uma aliada em tempos de distanciamento social, como falar com um amiguinho que era mais frequente pessoalmente, com os próprios familiares, né? O vovô e a vovó, talvez que estão lá em isolamento e que essas crianças não podem visitar por vezes. A gente utiliza-se da tecnologia. Ela é super favorável nesse momento, inclusive as aulas, sejam elas online ou gravadas, é por meio da tecnologia que estão chegando até as crianças, aos adolescentes, aos jovens, aos adultos no nível graduação. Então, é uma ferramenta que está a serviço. É importante, está sendo um coadjuvante favorável nesse momento. No entanto, nós temos que manter a vigilância para não haver o quê? Uma exposição excessiva dessa criança, porque sabemos muito bem que o uso excessivo dessas novas tecnologias, elas também geram um processo de ansiedade e outros fatores que são muito ruins para o desenvolvimento. Pessoal, aqui nós estamos enfatizando um pouquinho sobre a infância, as crianças, mas também, né, Maria Emília? É válido para os adultos. Vale para nós. Eu não sei como está a rotina, a sua rotina aí, você mudou a sua rotina? A minha mudou bastante. Bastante. A minha, da Maria Emília, a gente conversa antes mesmo de gravar e tudo. Então, assim, a gente pede para os pais terem um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de calma, que o momento da mãe ir no mercado é importante, o pai ficar com os filhos para a mãe também dar uma saída, o pai também dar uma saída, ir comprar um pão, dar uma volta de carro mesmo, sabe? E também o passeio em família. Mesmo que não podendo ir em lugares públicos, digamos assim, shopping, parques, cinema, a gente tem que priorizar esse momento do passeio em família. Da interação familiar. A interação familiar tem que ser mantida e nós temos que manter uma vigilância ainda maior nesse momento sobre ela. Inclusive para atender as próprias demandas emocionais dos filhos. Ora, se você percebe que a sua criança está um pouco, e até mesmo a gente, mais aflito de ficar dentro de casa, está passando por um nível de ansiedade talvez um pouquinho mais elevado, descontando na comida, ou mais irritado e nervoso. Chorando por qualquer coisa, que é bem comum também. Isso. Então, essa interação familiar, conversar para entender as emoções, a demanda que essa criança traz, sair, dar uma volta na quadra, pegar talvez até o carro, dependendo da situação e onde a pessoa mora, não tem como. Então, são momentos onde a família tem que perceber que é o momento de um diálogo acolhedor com a criança, e não com o só jovem. falar, né, Maria Emília? Os pais também têm que ouvir essas crianças. E eu acredito, na minha santa, né, que essa pandemia veio para estreitar as relações, né, para organizar, para fazer um ciclo de convivência familiar ainda mais proximal, com mais amorosidade, com mais
compreensão, porque a correria, a loucura do dia a dia às vezes não nos possibilita esse diálogo familiar. Isso, esse convívio que para alguns foi mais forçoso, para outros simplesmente reforçou o que já acontecia no interior do lar, fez com que a gente começasse a perceber novas possibilidades, perceber também o comportamento que nós mesmos temos frente ao inusitado, ao diferente, à surpresa, ao elemento de surpresa, ao medo, e como também as nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens estão reagindo a tal ponto de estarmos nos preocupando ou não. Mas o que importa dizer é que nós, como os adultos, é que vamos, entre aspas, manter o controle da situação. Eu sempre pergunto, quando numa relação que tem criança, eu falo, viu, quem que é o adulto da relação? Isso. Nós, enquanto adultos, nós já temos isso colocado em nós. Nós temos que mediar, nós temos que facilitar, nós temos que fazer com que compreendam. Como que nós vamos deixar uma situação dessa na mão de uma criança? E aí, Fernanda, um dos elementos que nos auxilia é a manutenção de uma rotina. Isso mesmo. A rotina, ela garante a segurança, tanto do adulto quanto das crianças. Vocês mesmos, quando acordam, não fazem o planejamento diário, o que eu vou fazer hoje? Nem que mentalmente aqui, né? Exatamente. O planejamento, ele não existe somente dentro da escola. E muito menos somente no papel. Certo? Então, nós temos que fazer esse planejamento. Hoje nós vamos acordar, vamos fazer isso. Organização, segurança, controle, menos ansiedade. Para isso serve o planejamento familiar. Então, é bem importante que nós tenhamos uma rotina com as crianças bem estabelecida, bem assegurada. Isso. Por isso que também interessante, fica como dica, manter uma rotina mais próxima possível daquela habitual da família. O horário de acordar, de se alimentar, né? Então, se a criança tinha horário para ir para a aula, aquele horário é o reservado para assistir a aula e fazer as suas atividades. Sobrou um tempinho, uma leitura. Quer dizer, organizar é dar segurança para a criança do próximo passo. Bom, eu sei que quando eu termino a minha aula, é o meu momento de leitura, ou é o meu momento do lanche, ou é o meu momento de brincar. Enfim, assegurar uma rotina que tenha os horários. E é claro, nós sempre sabemos que, tanto com adultos, mas em especial com criança, nós temos que ter uma flexibilidade, acontecem imprevistos, não vamos ser rígidos a tal ponto de gerar mais uma ansiedade, mais um elemento que gere ansiedade, né? Ficar fixado no ponteiro do relógio, mas assegurar ali o horário da alimentação, da aula, da leitura, da brincadeira, do eletrônico, do descanso, tudo isso. No momento sem fazer nada, que também é primordial. Importante. Outra coisa que a gente não pode também esquecer, como a Maria Emília colocou, de as crianças terem um horário para assistir às aulas e para fazer as atividades. Porém, não podemos castigá-las a ponto de que elas fiquem da 1h30 da tarde até as 5h30 da tarde vendo a aula, gente. Porque é outra realidade que não a sala de aula, onde está acontecendo a interação, a intervenção da professora, vai no banheiro, vai ajudar a prof levar alguma coisa em outra sala, tem o horário do intervalo, as aulas extras. Então, nós temos que ter um certo cuidado, porque tem alguns pais que falam, não, da 1h30, 5h30, meu filho fica fazendo atividades. Não podemos puni-los, não foram eles que escolheram essa pandemia para ela estar acontecendo. Até porque sabemos que a neurociência já nos traz essa informação. A criança, depois de um determinado tempo numa mesma atividade, ela já não tem mais o mesmo aproveitamento. Então, claro que se ela termina lá a aula, vamos dizer que seja online ou gravada, dá um tempinho, brinca, faz um lanche e depois volta para fazer a sua tarefa do dia que o professor, a professora encaminhou, isso auxilia muito na compreensão e na apreensão do que foi trabalhado. Ou seja, fazer a tarefa no mesmo dia em que ela foi encaminhada, no mesmo dia que ela foi explicada. Assim como vem as tarefas de casa. Eles têm aula durante a tarde ou durante a manhã, dependendo do período que estuda, e à noite ou no dia seguinte pela manhã é realizada a tarefa de casa como uma forma de fixação.
Então, isso é legal, mas não fazer ficar ali sentado o tempo inteiro. Criança tem movimento, né? Nós temos, criança precisa se mexer, se esticar, se espichar, se distrair com outras coisas Isso também, mesmo. nem que seja como a Fernanda falou, ficar lá fora no nada, que é um momento Deitado importante. no sofá, olhando, às vezes eu pego as crianças olhando pro além e falo, o que você está fazendo? Nada. Que Eles delícia. precisam É o verdadeiro disso. nada. É. E é muito gostoso, né? Então, esse é um elemento bem importante, a rotina. Inclusive, dentro dessa rotina, fazer com que a criança se prepare para a aula, deixando o material separado do dia. Em geral, as escolas mandam um horário, tem o dia da semana, as disciplinas, as atividades a serem desenvolvidas. Já deixar o materialzinho separado ali, tudo à mão, para não ficar correria na hora de iniciar a Ambiente aula. limpo, arejado, se estiver frio, um ambiente quentinho, iluminado adequadamente. Sem muitas distrações. Isso, porque às vezes fica alguma coisa na bancada da criança e ela olha para aquilo e pega e dali a pouco já se perdeu. Outra coisa bem importante é que os pais fiquem dando uma assessoria para essas crianças no momento das aulas. Porque às vezes a criança tá tão empolgada que tá lá com os amigos e com a prof, que ela pega o cachorro, ó, prof, meu cachorro, ó, meu cachorro, a minha tia, não sei o quê, porque ontem eu comi isso, porque eles fazem isso na sala de aula. Mas o que acontece? É um momento de que o tempo de aula tá reduzido. Então nós temos que aproveitar aquele máximo de tempo e deixar para ou no final da aula ou no começo, da maneira como que a professora for conduzindo, organizando. Isso. Por isso é importante sempre a supervisão de um adulto no momento da aula, né? Ficar ali ouvindo, percebendo, até porque existem regras nas salas, enfim, nas aulas, o momento propício para se utilizar o microfone, se pode ou não utilizar o chat, se o chat servirá do canal de comunicação para tirar as dúvidas, ou se não, tem alguns combinados, erguer a mãozinha e a professora dá atenção, ou seja, seguir os combinados e as regras da escola, da professora, daquela sala, daquele ambiente, para que a aula aconteça da forma mais calma, mais tranquila possível, porque o tempo já é reduzido. Então, por isso é importante a criança já estar com o seu material preparado, acessar a aula, se ela não acessa, os pais auxiliam, acessar com no mínimo 5 minutos de antecedência, que é o tempo para sentar, fazer uma respiração, se acalmar, aguardar a professora, aguardar as orientações. Até para dar certo a internet, que às vezes tem isso também, né? Os imprevistos da tecnologia. Então, nesse sentido, a supervisão ela é importante do início ao fim, né? E outra coisa bem interessante é a gente lembrar que as crianças não estão de férias. Que eles têm responsabilidades, que eles têm... eu não chamaria de prova nessa época de pandemia, mas eles têm as verificações de aprendizagens, né? Então eu acho bem importante a gente salientar e deixar bem claro que eles não estão de férias. E o que tem acontecido é de alguns pais não realizarem os afazeres escolares com as crianças, e daí no momento da verificação online das atividades, o que acontece? Ai, prof, eu não fiz ainda. Quanto constrangimento essa criança. Então, uma maior organização por parte dos pais e também das escolas que mandem com mais antecedências. Calendários, antecedência, né? Calendários e organização, para que essas crianças, além de tudo que elas já estão sendo privadas, para que elas não passem por esse constrangimento. É verdade, os prazos são importantes, principalmente no mundo adulto, a organização da escola, da professora, e também a gente ir trabalhando isso com os pequenos. Olha, nós temos uma atividade avaliativa e será entregue até tal dia. Para até que ele saiba começar, como nós falamos em vídeo anterior, a criar a sua própria autonomia. Então senso de responsabilidade. Eu tenho 2 dias para entregar, então acho que eu vou fazer hoje à tarde. Ok, vamos fazer os combinados com os filhos. Em oportunidade da aula, por um exemplo, o que pode e o que não pode, o que é permitido, o que não é permitido pela escola. É permitido, por exemplo, chupar um pirulito enquanto está assistindo a aula? Quer dizer, tirar essas dúvidas também com a escola, com a professora, com os professores, os combinados. E até ter o bom senso, né? O bom senso cabe em
tudo na vida. E fazer esses combinados em casa. Olha, filho, agora é o momento da aula, então tem um copo d'água aqui, ou um copo de suco, né? A criança vá ao banheiro antes, né? Tá com frio, vamos colocar uma jaqueta. Não tá com frio, se preparar, né? como se estivesse saindo para ir para a escola. Isso mesmo. Essa é a manutenção de uma rotina mais próxima possível da que nós tínhamos habitualmente. Isso. Nós falamos bastante da escola, afinal de contas o nosso canal é Edu Pontuação, né? É bem importante a gente fazer atividades, ter um momento com os filhos. Não é quantidade de tempo, gente, e sim qualidade. Às vezes os pais continuam trabalhando, eu mesma continuei trabalhando, Maria Emília continuou trabalhando e a gente tem uma rotina. Já aumentou lá o servicinho de casa, porque tá todo mundo em casa diariamente e constantemente. Então, assim, assistir bons filmes, fazer leituras de livros em família. O retorno dos jogos de tabuleiro. Jogos de tabuleiros, jogar stop, que trabalha concentração, memória, raciocínio lógico, percepção visual, auditiva. A escrita, criatividade, coordenação motora, jogos de mímicas, outra coisa bem importante. Por que não cozinhar junto? A família cozinhar junto. Perfeito. Né? Todos ali envolvidos no processo. Por que não o filho ajudar, dependendo da idade, a lavar uma louça? Claro, as a atividades organizar o seu quarto. Que são tão importantes para a rotina, porque como agora aumentou a demanda dos pais, muitos pais fazendo home office, outros home office ainda saindo, os afazeres domésticos, por que não a criança que tem condição auxiliar, como você falou, uma louça, arrumar uma mesa? Isso faz parte do processo de autonomia também. E além da autonomia, a gente está ocupando esse tempo ocioso deles. Que eles estão com muito tempo ocioso. Então, que a gente pode colaborar para quê? Para que as coisas fluam de uma forma mais natural e não fiquem tão pesado. A Olinda Guedes, uma consteladora que escreve sobre pedagogia sistêmica, escreveu esses dias: aos nossos pais, aos nossos antepassados, foi pedido para que eles fossem à guerra. A nós estão pedindo para ficar em casa. E temos que agradecer que estamos com saúde. E ficar em casa é tão gostoso com os valorizar filhos. Isso. Valorizar o ficar em casa, o se cuidar, o se proteger. Não julgar quem precisa sair, que não nos cabe a isso, e nem as nossas crianças, né? E procurar conversar com as crianças, fazer atividades, sentar no chão, jogar bola, pular corda, assistir filme, dançar, cantar, ouvir músicas. Falando em música, vocês ouviram a música da Vika, da cantora cascavelense, que o mundo precisa de pausa? Aqui fechamos o vídeo de hoje. O mundo precisa de pausa.